Bom, então, pessoal, mas antes de falar desse slide aqui, calma aí. Quero mostrar outra coisa. Vou pegar essa aqui mesmo. Bom, vocês estão vendo uma imagem aí, né, de uma pirâmide alimentar? Sim. Sim? Sim. Essa pirâmide, pessoal, o que vocês entendem quando vocês olham para uma pirâmide dessa? Eu não entendo nada. Você sabe o que serve, para que serve uma pirâmide alimentar? Fala, Hugo. Fala, Leide. Não sei não, professora. É o seguinte, ó. Hoje já existe falar de educação nutricional em escola. Na minha época não tinha isso, não. Então, hoje as crianças já começam a saber o que é uma pirâmide alimentar, sabe? Mas isso ainda precisa ser muito mais abordado dentro das escolas. A pirâmide é um guia, ela nos orienta com relação a como deve ser uma alimentação adequada. Por exemplo, a base da pirâmide é a maior parte da pirâmide, é o que mais compõe a nossa alimentação. A parte de cima é a parte menor da pirâmide, é o que menos deve compor a nossa alimentação. Professor, então a gente pode comer bastante pão? Não quer dizer que eu posso comer bastante pão. Eu posso comer mais pão do que carne. Eu posso comer mais pão do que leite. Eu posso comer mais arroz do que açúcar, né? Eu devo comer todos os grupos que compõem a pirâmide, todos. Cereais, que aqui tem o pão, tem o macarrão, tem a farinha, tem o arroz. Eu devo comer frutas, verduras, feijões, castanhas em geral, carnes e leite. E eu também tenho que comer açúcar e óleo. Mas por que eu não falei agora para vocês assim, incluir doces e gorduras? Porque o açúcar é um carboidrato, ele já vem nesses alimentos aqui de baixo. O óleo já tem no leite, já tem na carne, não precisa eu pedir para vocês comerem açúcar e óleo, porque esses dois grupos já estão inseridos de alguma forma nesses alimentos, tá? Então, o que menos a gente deve consumir são os óleos e açúcares, mas todo o resto deve fazer parte da nossa alimentação. E quando eu falo para vocês assim, o carboidrato deve ser consumido em maior quantidade. Por que isso? Ele deve ser consumido em maior quantidade e preferencialmente na versão rica em fibras, ou seja, na versão integral. Pão integral, arroz integral, macarrão integral. Por quê? Porque o carboidrato, ele é rico, não é rico não, porque o cereal é rico em carboidrato, ou seja, ele tem a capacidade de ser convertido em açúcar depois de ser digerido. Então, eu não preciso consumir o açúcar branco, porque esses alimentos já vão me dar de uma forma mais saudável, tá? E por esses alimentos terem a fibra, no caso da gente consumir o integral, então, por eles terem fibra, a gente consegue não fazer a glicose subir muito rápido no sangue.
Por isso, sempre o carboidrato na versão com fibras. E é desse grupo hoje que eu vou falar para vocês, do grupo dos carboidratos. Certo? Ixi, cadê meus negócios? Perdi. Professora, Oi? essa pirâmide que você mostrou, assim, é para ter uma ideia e tudo mais, que nem você disse, mas ela seria, por exemplo, algo para se seguir diariamente ou por refeição, não sei. É algo para ser seguido diariamente. Então, diariamente eu tenho que consumir carboidrato, grupo dos cereais, frutas, verduras, leite, carne e leguminosas, que é o feijão, e as oleaginosas, que são as castanhas, é, grãos em geral, tá? Amendoim. Claro que nessa proporção, tá? Mais carboidrato, verdura, legume, carne, leite e oleaginosas. E aí, junto à pirâmide, existe um guia de alimentação saudável que também nos norteia. Ele usa a pirâmide como guia, mas ele vem com algumas ressalvas. Carboidrato em versões integrais, é, verduras folhosas e legumes, frutas, carnes magras, leite na versão semi-desnatada ou desnatado, e feijão uma vez no dia, não precisa comer feijão almoço e jantar, entendeu? Agora, para o vegetariano, vocês estão me ouvindo ou está instável aí? Aparecendo instável na internet? Travou, parece? Travou um pouco, né? Estão me ouvindo agora? Tá, vocês me ouviram até que momento? Você estava falando que não precisava consumir feijão no almoço. Ah, é. Então tá, já me situei. O feijão não precisa ser consumido tanto no almoço quanto no jantar, com exceção do vegetariano, porque como o vegetariano não come a carne, aí ele precisa da junção arroz com feijão, ou seja, junção cereal e leguminosa, que é arroz com feijão, ou milho com feijão, polenta com feijão, porque a união desses dois alimentos fornece o que a carne fornece, mas só o arroz não consegue, nem só o feijão consegue, tá? Então, assim, se é para isso eu estou dizendo para uma população que não é vegetariana e que também não possui nenhuma doença. Se a gente começar a falar de doença, daí tem várias vertentes aí eu tenho que mudar a pirâmide. Mas para uma população se manter saudável, e se ela estiver saudável, basta ela seguir esse guia. Aí o que muda? Muda a necessidade. Por exemplo, um homem alto pratica exercício físico vai ter uma orientação de quantidade diferente de uma pessoa baixa, uma mulher, e que não pratica atividade física, porque daí o metabolismo da mulher é mais lento do que o de um homem alto que pratica atividade física. Então, assim, a pirâmide existe, está aí, mas a quantidade que vai se comer do grupo dos cereais, das frutas, da verdura, do leite, da carne e do feijão, aí é estabelecido individualmente pelo nutricionista, mas em linhas gerais são alimentos que devem estar na nossa alimentação de forma diária, tá bom? Então, os carboidratos são os alimentos que estão na parte de baixo da pirâmide. Aqueles alimentos lá são ricos em carboidratos. Não é que eles só têm carboidrato, não, eles têm um monte de outros nutrientes, mas ele é rico em carboidrato. Ali estão
Macarrão, farinha, pão, arroz, batata, mandioca, milho, fubá, fubá, né? Canjica. Então, esses são os alimentos ricos em carboidratos. Qual é a função desses alimentos, gente? Fornecer energia. E é para isso que o carboidrato existe. Só um minuto. O carboidrato existe para nos auxiliar na produção energética. Pessoas que praticam atividade física intensa, gente, são pessoas que precisam do consumo de carboidrato, com certeza, porque o único nutriente que nos permite produzir energia rápida, sem a presença de oxigênio, é o carboidrato. Por exemplo, uma corrida de 100 metros que você faz. O Bolt faz em 9 segundos, né? Mas a gente não. Que a gente faz em 30 segundos, a gente usou como substrato para conseguir correr de forma intensa esses 100 metros, o carboidrato. O Bolt usou a creatina, né? Lá na aula de esportiva eu vou explicar um pouco melhor. Mas a gente, uma atividade intensa de mais de 10 segundos, a gente usa carboidrato, tá? Porque a atividade para ser intensa, gente, a gente para de respirar, vocês concordam? No momento da alta intensidade, a gente não respira. No momento que eu preciso de oxigênio, automaticamente eu desacelero e respiro. É ou não é assim? Vamos pensar. Se eu for erguer, uma mulher, tá? De 1,5 m, vou pegar um botijão de gás cheio do chão e colocar em cima da mesa. Naquele momento que eu peguei aquele botijão e pus em cima da mesa, eu respirei ou não? Pensem vocês fazendo isso. Não. Não. Atividade intensa. Agora, eu peguei o botijão e saí andando com ele. No começo, eu até não respirei, mas de repente eu preciso começar a respirar. E para eu respirar, o que eu faço? Largo o botijão no chão. Então, a atividade intensa, ela é uma atividade que eu não uso oxigênio. Como eu não uso oxigênio, o único nutriente capaz de entrar nas reações de produção de ATP, para eu erguer o botijão e colocar na mesa, é o carboidrato. Então, o praticante de exercício intenso precisa de carboidrato. Tanto que quando a gente vê aquele praticante de exercício assim, gente, agora vamos falar do atleta de elite. Ele vai trabalhar, ele treina no mínimo 5 horas no dia, no mínimo, para não dizer 8. Esta pessoa, ela gasta em torno de 5.000 calorias por dia. Essa pessoa come pão com geleia tranquilamente e tem o corpo com baixo percentual de gordura. Ou eu estou mentindo, gente? Ou vocês acham que o Bolt não come arroz, não come pão? Ele come proteína? Claro que ele come. Mas ele come muito carboidrato também. Porque senão ele usa proteína, o músculo como fonte de energia. Não é a intenção dele, né? E nem nossa. Então, o carboidrato, ele nasceu para nos dar energia. A proteína é outros 500, aqui na aula que vem a gente fala um pouco dela. Então, carboidratos são constituídos por açúcares, que podem ser isolados ou não. E a sigla do carboidrato é CHO, porque é carboidrato, hidrogênio e oxigênio, que compõem a molécula de carboidrato, tá? Os nutrientes dos quais o organismo precisa em grande quantidade, e eles são amplamente encontrados em vários alimentos. Então, essa é a sigla do carboidrato, carbono, hidrogênio e oxigênio, e eles são mantidos por ligações que contêm energia. No momento que eu quebro uma ligação entre o carbono e o hidrogênio, eu libero ATP,
tá? E aí eu consigo usar esse ATP para eu dar um pique, para eu começar uma atividade, para eu levantar da cadeira, para eu pegar, abrir uma gaveta, tá? O ATP, ele é uma energia rápida, né? Eu uso rapidamente. Então, eu levantei da cadeira e eu comecei a andar. O ATP é para eu levantar, para eu começar, para eu continuar andando, eu já começo a usar outras fontes de energia, tá? As plantas, elas são ricas em carboidrato, tanto que batata é um vegetal rico em carboidrato, mandioca é rico em carboidrato, beterraba é rico em carboidrato, cenoura é rico em carboidrato também, embora não seja do grupo do carboidrato, né? Só que as plantas, elas produzem carboidrato pelo sol, a gente não. Até tem umas pessoas assim que se alimentam do sol, né? Mas eles não produzem carboidrato pelo sol, não. A gente tem carboidrato se consumir alimentos que tenham carboidrato, que são esses que eu falei para vocês. Os animais não são capazes de utilizar luz para produzir energia. A gente precisa quebrar nutrientes. Eu pego um pão, coloco na boca, começo a mastigar, ele começa a ser digerido, o nutriente começa a ser quebrado, e aí esse carboidrato vira glicose, e aí a glicose me permite produzir energia. Até aqui tá tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tá. Beleza. Então, os carboidratos, eles são divididos em simples e complexos. Por quê? O simples é o carboidrato que aumenta a nossa glicose muito rápido. E o complexo é aquele que aumenta mais devagar. Vamos para os exemplos. O mel, ele é um carboidrato, ele é um alimento fonte de carboidrato, rico em açúcar, certo? Ele já é doce, sozinho, por si só. Depois de digerido, ele produz um monte de moléculas de glicose. O carboidrato complexo é um carboidrato que ele produz moléculas de glicose, mas de forma mais lenta. E ele está presente nos pães, no arroz, no macarrão. Então, os simples são os alimentos de doces. E os complexos são aqueles alimentos que é carboidrato, mas não são doces. Certo? Pudim é um carboidrato simples, fonte de carboidrato simples, pelo leite condensado que vai lá super doce, né? O doce de leite, embora seja do leite, ele vai ter muito mais açúcar do que proteína ali. A geleia, carboidrato simples. A polenta, carboidrato complexo. O arroz, carboidrato complexo, tá bom? Um praticante de exercício físico diário, intenso e de elite, ele vai poder comer o mel, a geleia, um pudim, claro que na quantidade adequada para ele também, nada é à vontade, né? Mas o obeso, por exemplo, eu não vou alimentar ele com carboidratos do tipo simples. Eu vou preferir os carboidratos do tipo complexo, o pão, o macarrão, mas na versão integral, né? Na versão sem fibra. Mas eu posso dar o carboidrato com fibra para o praticante de exercício físico? Claro, é mais saudável. Mas eu só estou dizendo que o carboidrato simples, ele pode ser usado para o praticante de exercício físico intenso, porque ele usa a glicose como fonte de energia mais do que quem não faz exercício físico, tá? Então, o carboidrato simples, ele é riquíssimo em açúcar, ele é doce, certo? Não precisa gravar quantas moléculas de átomos de carbono, não, que é muito técnico isso aqui. E eles são resultantes, o carboidrato simples, da digestão do complexo. Então, quando eu falo assim, ó, quando eu como açúcar, ele é praticamente a glicose. Quando eu como pão, ele é digerido até chegar o carboidrato na forma de glicose. Ou seja, o carboidrato é um monte de molécula de glicose.
Quando eu vou quebrando essa molécula, eu vou separando as pequenas moléculas de glicose, certo? Então, um carboidrato complexo com vários carbonos, ou seja, um pão, à medida que ele é digerido, ele vai liberando moléculas de glicose. Por isso a gente ouve falar, pão é açúcar, macarrão é açúcar. Mas não é que ele é açúcar, é que quando ele é digerido, ele vai virar a mesma coisa que o açúcar. Mas ele não tem a mesma influência metabólica que o açúcar, não. Porque o açúcar, a Coca-Cola, você colocou na boca, dentro de 10 minutos, sua glicemia aumenta. E o arroz integral vai aumentar dentro de 40, 50 minutos. Qual que é melhor? O que demora mais para atingir o pico glicêmico. Porque quando a gente faz aumento de glicose rápida, a gente tende a armazenar gordura na célula, tá? Por isso, alimentos doces engordam. Beleza? Ganham. E sabe o que é o problema? Isso acontece principalmente nas células abdominais. Então, doce faz a gente engordar na barriga. Coca-Cola, refrigerante, barriga, entendeu? É incrível como quem tem o hábito excessivo do doce tem um aumento abdominal, tá? E o carboidrato complexo é uma molécula maior, várias moléculas de glicose Professora, grudadas, então ela é uma molécula um pouco maior. Pode falar. a Cauane pediu para avisar que o computador dela desligou, mas ela tá ligando, daí ela volta na ligação. Tá ótimo. Vocês vão me mantendo informado aí, porque como eu tô falando sem parar, eu nem tô vendo as mensagens, tá? Então, os carboidratos complexos, como eu falei, é uma molécula maior, eles demoram mais para atingir a glicose do sangue e, portanto, são mais saudáveis do que o carboidrato simples. Eu não quero deixar muito técnica essa parte aqui. As moléculas de açúcar são importantes na nutrição e a gente tem vários tipos de açúcar. Quando a gente tem a molécula de glicose sozinha, ela é um único sacarídeo, monossacarídeo. Quando eu tenho 2 monossacarídeos, eu vou ter um disacarídeo. E quando eu tenho vários, eu vou ter um polissacarídeo, tá? Aonde que eu quero chegar com isso? Eu não quero que vocês gravem nada disso aqui, ó, dessa molécula, eu não vou cobrar isso na prova, tá? Mas eu quero que vocês saibam que, igual a glicose, a gente tem a frutose, que está na fruta, e a galactose, que está no leite. A gente tem uma mania de dizer assim, que leite é uma fonte de proteína, e mas ele também tem carboidrato, por exemplo, a galactose, a lactose. Fruta é fonte de fibra, fonte de vitamina e de mineral, mas também é uma fonte de carboidrato, porque tem frutose. E pão, macarrão e doces é rico em glicose, tá bom? Quando a gente une 2 glicoses, a gente forma outros tipos de carboidrato. Então, por exemplo, os monossacarídeos se juntam e formam disacarídeos, né? A lactose é a junção da glicose com a galactose, e aí ela vai estar presente no leite. A maltose é a junção de glicose com glicose, vai estar presente no pão. E a sacarose é a junção de frutose com glicose, é o nosso açúcar da mesa, tá? Então, esses são os disacarídeos, ou seja, tem 2 moléculas de açúcar. A sacarose, glicose mais frutose, a lactose, glicose mais galactose, e a maltose, glicose mais glicose. Esses são os disacarídeos. E os monossacarídeos? Esses aqui, ó, glicose, frutose e galactose. É até fácil de gravar, porque só tem eles mesmos. E os polissacarídeos é o amido. É o que tem na mandioca, é o que tem no pão, é o que tem no arroz, tá? É um monte de moléculas de glicose junto. Isso forma o polissacarídeo.
Esse monte de moléculas de glicose juntas, lá no vegetal, a gente chama de amido. E esse monte de moléculas de glicose junto no animal é o glicogênio. Nós não fazemos reserva nós não temos amido estocado. Nós temos glicogênio, não é? Vocês lembram disso? Essa é uma palavra comum para vocês, eu penso. Então, quando eu como carboidrato, eu faço reserva de glicogênio. Já o vegetal, o carboidrato reservado é o amido. Aí eu como o amido e tenho o glicogênio, certo? Por isso, eles são nutritivos para os seres humanos e é uma fonte de energia. Ah, professora, mas eu como carboidrato e doces para repor meu glicogênio só. Então, mas quando você ultrapassa o que você deveria consumir, você repõe o glicogênio e o que excede vai ser transformado em tecido gorduroso nas células. Então, excesso de carboidrato engorda. Não é que o carboidrato engorda, mas o excesso dele engorda. Por isso é importante eu saber qual é a minha necessidade nutricional de carboidrato, de proteína, de lipídio, de vitaminas e minerais, para eu olhar a pirâmide e saber a quantidade adequada para mim, né? Isso quem pode fazer? O nutricionista, certo? Então, o glicogênio é um polissacarídeo, ou seja, uma reserva de glicose no ser humano e nos animais. Ele não está presente nos alimentos. Ele está presente nos alimentos como amido. E a gente produz o glicogênio pelo fígado e pelos tecidos musculares. Então, a gente tem o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. E a gente repõe esse glicogênio com carboidrato. O praticante de exercício físico, vocês acham importante o praticante de exercício físico ter glicogênio ou não? Com certeza. Com certeza. Então, quando ele faz uma atividade intensa, por que eu falo da intensa? Porque a atividade intensa vai usar o carboidrato mais do que a atividade moderada e leve. Porque eu não disse que o carboidrato é o único nutriente que a gente usa para produzir energia sem oxigênio, ou seja, na atividade intensa. Então, uma pessoa que faz exercício intensamente, e quando eu digo intenso, não é contínuo, gente. Por exemplo, um jogo de tênis. Um jogo de tênis é uma atividade intensa. A pessoa está parada em alguns momentos, mas quando ela anda, quando ela se movimenta, aliás, é para dar um pique, né? É para pegar a bola, para rebater. Então, ela tá um momento parado e um momento no movimento intenso. Então, é um praticante que necessita de mais carboidrato do que uma pessoa que faz caminhada, por exemplo, certo? Então, assim, essas pessoas que fazem atividade física, principalmente de forma intensa, elas usam o glicogênio para produzir energia durante a atividade. Aí é importante que a hora que elas chegam em casa, elas reponham esses glicogênios. Por quê? Para no outro dia ela ter possibilidade de usar fonte de carboidrato para fazer uma atividade intensa. Mas isso é para todo mundo? Não, para quem faz atividade intensa. E para o obeso? A gente não vai se preocupar tanto em repor glicogênio assim, a menos que ele faça muita atividade física. Mas se ele é obeso, talvez ele não faça muita atividade física. Tá bom? Mas é muito importante carboidrato para quem faz exercícios físicos assiduamente de forma intensa. Não tem como a gente negar isso, tá? E quem não faz também é importante, mas eu não posso exceder, porque se eu exceder o carboidrato, eu ganho peso. Então, a glicose é o combustível para a maioria das funções do corpo. Fora a reposição de glicogênio, eu consumo carboidrato, pessoal, para para produzir energia pelas células nervosas. Por isso que quando eu faço uma dieta
que não tem carboidrato, tipo low carb, que tem baixo carboidrato, ou aquelas dietas cetogênicas, que tem zero carboidrato, eu fico mal-humorada, sem concentração, estressada, com raiva do ódio. Por quê? Porque eu estou privando o meu cérebro, né? Ele precisa de carboidrato para virar glicose, para as células cerebrais terem energia. Quando eu deixo de consumir carboidrato, eu fico sonolenta, eu fico indisposta, fico mal-humorada, com raiva do ódio, tá? Agora, mas eu vou morrer por causa disso? Professor, eu vou ficar sem carboidrato e eu vou desmaiar? Pode ser que você desmaie, mas o seu organismo vai fazer de tudo para isso não acontecer. Aí o que ele faz então? Já que você não come carboidrato, o seu cérebro precisa de carboidrato, que é a única fonte de energia cerebral, gente. Nunca se esqueçam disso. Você não come carboidrato, portanto, seu cérebro não tem energia. Teoricamente, eu teria que desmaiar. Mas, professor, eu não desmaio. Por quê? Porque a proteína é convertida em glicose para alimentar o cérebro. Ou seja, o que a gente faz? Gliconeogênese. Aquela palavra que a gente detesta na bioquímica e na química, que o professor vem e fala em negócio de gliconeogênese, glicogenólise, e a gente tem vontade de chorar no fundo da data, né? Não pensem assim. A gliconeogênese acontece nesse momento. No momento que você não tem carboidrato, você precisa do carboidrato. Porque o seu organismo pega a proteína, faz ela virar carboidrato para dar energia para quem precisa. Ou seja, faz gliconeogênese, ou formação de nova glicose. Às custas da proteína que a gente tem. Quem que quer usar proteína para virar carboidrato? Eu quero proteína para virar músculo, eu quero proteína para ajudar na imunidade, eu quero proteína para ajudar na cicatrização, eu quero proteína para fortalecer as unhas, para fortalecer o cabelo, para minha filha crescer, eu quero proteína para praticar exercício físico mesmo, né? Não quero proteína para virar energia. Né? Eu quero proteína que me ajuda a cicatrizar as fibras musculares e depois fazer hipertrofia. Não para ser energia. Ou vocês querem proteína para ser energia? Alô, pessoal? 10h04 já. Eu falo mais como da cobra, não tem jeito. Bom, a digestão do carboidrato, como que ela acontece? A digestão, eu pego o alimento, começo a mastigar, e aí ele começa a ser digerido na boca. Então, a digestão é esse processo de quebra do nutriente que está inserido no alimento. Então, se eu como um alimento que é rico em carboidrato, eu vou digerir ele até o carboidrato virar glicose. Quando vira glicose, aí eu vou absorver, essa glicose vai para a corrente sanguínea, e aí vai acontecer o metabolismo, essa glicose vai para tal lugar, vai para repor um glicogênio, vai para alimentar o cérebro, vai para manter a glicemia, né? Então, eu pego o alimento, trituro ele, digiro ele, o carboidrato vai virar glicose, eu vou absorver a glicose e o meu fígado vai organizar para onde que essa glicose vai, certo? Então, o início da digestão do carboidrato, boca. Término da digestão do carboidrato, estômago. Beleza? Depois disso, os carboidratos são absorvidos, vão até o fígado. A glicose através da circulação. As células hepáticas e musculares vão armazenar a glicose, produzindo glicogênio, e vai me permitir produzir atividades intensas. Certo? Fora, assim, vamos supor, eu saí de casa correndo, e aí a gente se enrola, começa a fazer um monte de coisa, não volta nunca mais, e a hora que você vê, você está 8 horas sem se alimentar. Quem que manteve a sua glicose sanguínea para você
que não te deixou desmaiar no meio da rua? O glicogênio, a glicose muscular, o glicogênio muscular, mas no momento de atividade física. Mas o glicogênio hepático vai fazer o equilíbrio, né, dessa glicose no sangue e para o seu cérebro, já que você está 8 horas sem comer. Então, eu preciso de glicogênio também, não é só para atividade física. Eu preciso de glicogênio nesses momentos, tá? De jejum aí. Por isso é importante que o carboidrato faça parte da nossa alimentação. O fígado, ele pega o glicogênio e manda para repor glicose, né, em vários locais do corpo. Por exemplo, para manter a glicose sanguínea, eu uso o glicogênio hepático. Mas na hora que eu vou fazer um leg, por exemplo, e com um peso muito alto, né? Que eu tenho que parar de respirar para empurrar aquele peso, aí eu não usei o glicogênio do fígado, eu usei o glicogênio do músculo, certo? Então, o glicogênio muscular vai atender a demanda muscular, e o glicogênio hepático vai atender a demanda metabólica. Beleza? Até aqui tá tudo bem, pessoal? O que eu quero que vocês me respondam agora. Vocês acham carboidrato... Vinícius, você acha o carboidrato um nutriente importante? Sim. Para quê? Me fala uma coisa pela qual ele é importante. Ele é importante porque ele é o único nutriente que é a única fonte de energia, quer dizer, para o cérebro e para a energia em geral, igual para atividades intensas, é o carboidrato que é usado, então ele também é importante. O glicogênio, né? Ótimo, Vinícius. Você está aí fechadinho, mas você está prestando atenção, hein? Andresa, você. O que é o glicogênio, Andresa? Professora, eu não sei, porque eu estava distraída. Você estava viajando, Andresa? Não fala isso para mim. Olha, professora, eu estava escutando a sua aula, estava prestando atenção meio de lado, assim, porque eu tô meio que arrumando a cozinha, entendeu? Entendi, Andresa. Mas priorize esse momento para você estudar. Se você prestar atenção agora, você nem precisa estudar tanto para a prova. Mas eu entendi o negócio dos carboidratos, do feijão, que é um feijão legume, eu nem sabia. Não, leguminosa. Legume ele não é, não. Leguminosa. Legume é cenoura. Leguminosa é o feijão, tá? Eu tô prestando atenção, só que esse negócio de glicogênio, não entendi a relação dele com a parte de que você para de respirar para fazer um exercício de alta intensidade. Ah, eu entendi. Vamos fazer assim. Quando a gente faz uma atividade, eu não expliquei para vocês a bioquímica, que eu vou falar quando a gente falar de nutrição esportiva, tá? Mas o que eu quero hoje que você entenda é o seguinte, é que o glicogênio é uma forma de reserva de carboidrato. Todo carboidrato que você consumir, ele vai ser reservado como glicogênio, o excesso dele vai virar gordura. E o glicogênio, como ele é rico em carboidrato, no momento que você faz uma atividade intensa, ele vai ser quebrado em glicose para que você faça essa atividade intensa. Então, repor glicogênio é bem importante principalmente para quem pratica exercícios físicos. Então, carboidrato é extremamente importante diariamente, principalmente para quem faz exercício físico. Diferente do que muitas vezes a gente acha